believe in God the Father, Almighty maker of heaven and maker of earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, the Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. He was crucified and dead and buried. And I believe what I believe. It's what makes me who I am. No, I did not make it. No, it is making me. It is the very truth of God, and not the invention of any man. I believe that He who suffered was crucified, buried, and dead. He descended into hell, and on the third day He rose again. He ascended into heaven, where He sits at God's mighty right hand. I believe that He's returning, judge the quick and the dead and the sons of men. And I believe what I believe is what makes me who I am. But I did not make it. No, it is making me. It is the very truth of God, and not the invention of any man. Bom, a Páscoa é uma data duplamente significativa para a gente aqui na comunidade. Em primeiro lugar, porque há 2 anos atrás, nesse mesmo período do ano, a gente estava enfrentando uma das maiores crises que a gente já viveu nos últimos 10 anos aqui como igreja. Nós perdemos o espaço da Hanner, que era a academia que a gente usava para se reunir, e a gente precisou se reunir para celebrar a Santa Ceia com toda a igreja na praça do Campolim, na praça de corrida aqui do Campolim. E nós ali clamamos a Deus por um novo lugar, por uma oportunidade de nos reunirmos, como estamos reunidos aqui. Deus ouviu a nossa oração. Então, em primeiro lugar, a Páscoa nos faz lembrar disso aqui na comunidade. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida e viabilizado os nossos encontros aqui. Mas a Páscoa também é muito importante porque desde o início da plantação dessa igreja, nós temos feito a opção por ter uma igreja centrada no Evangelho de Jesus. Eu espero que você já tenha percebido isso, você que participa dessa comunidade há bastante tempo. A nossa comunidade, todos os domingos, procura focar no anúncio da morte e da ressurreição de Jesus, que é o anúncio da própria Páscoa. Todos os domingos nós fazemos isso, seja através da pregação da palavra, seja através das nossas canções e leituras da palavra de Deus. E agora chegou mais uma vez a chance da gente celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, iniciando a nossa série de preparação para a celebração dessa data tão importante. A série que vai nos acompanhar nas próximas 3 semanas é essa que aí está. Extraordinário. Extraordinário. O Deus profeta, sacerdote e rei. Introduzindo o assunto, desde que o mundo científico parou de questionar a existência histórica de Jesus, pouca ou quase nenhuma resistência tem havido também quanto ao fato dele ter sido o personagem mais importante da história da humanidade. Você sabia disso? Você sabia que a maioria dos historiadores já não questiona a historicidade de Jesus, a vida como um fato real de Jesus? Guilherme Rosa, editor de uma reportagem da revista Veja, de maio de 2016, diz exatamente isso, que os historiadores mais prestigiados, das universidades mais prestigiadas do mundo, são praticamente unânimes em afirmarem que Jesus de fato existiu. E mais do que isso,
esse que existiu, rasgou a história de uma forma gigantesca, absolutamente gigante. Ele dividiu a história em antes e depois da sua vida. Ele deixou um legado de ensino absolutamente incomum para a sua época, e ele tem sido seguido e adorado atualmente por mais de 2,3 bilhões de pessoas no mundo todo. Isso significa que uma a cada três pessoas é cristã, reconhece o senhorio de Jesus sobre a sua vida e o adora como Deus da sua vida. Não obstante a esse número maravilhoso, o mesmo cientificismo que atestou a sua existência tem sido o cientificismo que insiste no fato de que devemos olhar para ele, olhar para Jesus como um simples homem qualquer, e que toda a tentativa de divinizá-lo é mítica e supersticiosa. Você consegue perceber isso? O humanismo que nos rodeia faz isso o tempo todo. Os humanistas falam a respeito da capacidade intelectual de Jesus, sua capacidade de elaboração de ideias, e o reconhecem como mestre. Outros falam a respeito da sua capacidade emocional, capacidade de lidar com as provas, com as lutas, e o reconhecem como um grande terapeuta. Outros ainda destacam a sua capacidade administrativa e o reconhecem como um grande líder, como um grande administrador. E de fato, Jesus, ao longo de sua vida, deu provas disso tudo. Entretanto, a beleza de Jesus não se resume à sua humanidade. Jesus é belo como ser humano, ele é perfeito como ser humano. Mas como Deus encarnado, ele é mais do que isso. Ele é extraordinário. E é exatamente por isso que nesta série nós vamos conversar sobre algumas características divinas de Jesus. Características também chamadas na teologia de ofícios de Cristo, que fazem dele o ser mais extraordinário que já colocou os pés sobre a terra. O primeiro ofício de Cristo que a gente vai estudar hoje é o ofício do profeta. Jesus, ao longo da sua vida, foi reconhecido como o Deus profeta. O que é um profeta? A gente ouve falar a respeito de gente assim, que trabalha dessa forma, que age dessa forma, mas o que de fato isso significa? Quando a gente olha para o Antigo Testamento bíblico, a gente descobre que a palavra mais utilizada para se falar do profeta é a palavra nabi. Ela aparece no Antigo Testamento bíblico 309 vezes e significa literalmente arauto ou porta-voz. O profeta é aquele que recebe uma mensagem e que profere essa mensagem de maneira audível, de maneira impactante, de maneira a produzir efeitos profundos na vida daqueles que ouvem. A segunda palavra é a palavra rosé, que aparece 18 vezes no Antigo Testamento, e a palavra roer, que aparece 12 vezes no Antigo Testamento. Essas duas últimas palavras têm a mesma tradução, elas são traduzidas por vidente. O profeta é aquele que enxerga aquilo que os outros não conseguem enxergar. É aquele que percebe o movimento de Deus na história de uma forma que as demais pessoas não conseguem perceber. E eles anunciam tudo isso de forma a produzir diferença na vida delas. No Novo Testamento, profetes é a palavra grega utilizada, aquele que fala por intermédio de alguém. Será que Jesus se enquadrava de fato dentro dessa categoria de profeta? Ele falava em nome de quem? Se ele não tem trazido, como diz a teologia dos ofícios de Cristo, uma mensagem propriamente sua, mas essa mensagem vem de um outro lugar, de uma outra fonte, de uma outra origem, que origem é essa? O ofício de Jesus como profeta foi predito por Moisés. A gente percebe isso em Deuteronômio capítulo 18,
de 15 a 16. Acompanhem comigo. O Senhor seu Deus levantará um profeta como eu, do meio de seus irmãos israelitas. Moisés era, sem dúvida, o primeiro grande profeta dentro do povo de Israel. E ele então diz, diante de uma inspiração divina, que Deus suscitaria um profeta maior do que ele, que Deus suscitaria alguém que viria como cumprimento de algumas expectativas profundas do coração dos judeus. Ele diz: deem ouvidos a ele. Deem ouvidos a ele, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do monte Sinai. É uma profecia que nos fala a respeito do Deus encarnado que viria para ser exatamente esse grande profeta, ao qual deveríamos todos ouvir. Esse ofício de Jesus também como profeta foi reconhecido pelo povo. As pessoas que conviveram com Jesus perceberam a diferença entre o ensino de Jesus e o ensino das demais pessoas. Não são raras as vezes nos evangelhos em que as pessoas diziam umas às outras: ele ensina como quem tem autoridade, ele não ensina como os mestres da lei, ele não ensina como os fariseus, ele é diferente. As palavras dele aquecem o nosso coração. Na mesma direção, João capítulo 6, de 11 a 14, diz o seguinte: então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo, e todos comeram à vontade. Você se lembra da multiplicação dos pães? É exatamente esse episódio que a gente está lendo. Quando o povo viu Jesus fazer esse grande sinal e alimentar uma grande multidão, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Está percebendo como eles estão aqui recuperando a profecia de Moisés, que falava a respeito do Deus que entraria na história como o grande profeta que orientaria a vida de toda a humanidade? Eles reconhecem: Jesus é diferente. As palavras dele são poderosas, elas orientam a vida de uma forma que nenhuma outra palavra, de nenhum outro homem, pode orientar. O ofício de Jesus como profeta também foi assumido por ele, Jesus, publicamente. Não foram apenas os outros que reconheceram isso, ele próprio reconheceu o seu ofício, o seu ministério, a sua vocação de proclamador e de arauto da palavra do Pai. Lucas 13:33 diz: sim, hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir o meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Ele está mencionando aqui uma compreensão que havia entre os judeus daquela época de que os profetas deveriam morrer em Jerusalém. E ele se intitula profeta. E ele continua caminhando na direção de Jerusalém, muito embora pessoas estivessem loucas para matá-lo, para prendê-lo e também para acabar com a sua própria vida. O ofício de Jesus como profeta também foi distinguido pelo Deus Pai do ensino e da mensagem de todos os outros profetas que viveram antes de Jesus. E a gente percebe isso num episódio lindíssimo, que é o episódio chamado de o episódio do Monte da Transfiguração. Jesus subiu ao monte com 3 dos seus discípulos, e quando ele chegou naquele local, a aparência dele foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol. De repente, 2 profetas apareceram. 2 profetas, figuradamente do passado, vieram à memória daqueles que participaram desse evento: Moisés e Elias. 2 grandes homens, 2 grandes profetas, 2 pessoas admiradíssimas por todo o povo de Israel. Mas uma voz que vinha da nuvem disse o seguinte: este Jesus é o meu Filho amado. Ele
é o que me dá grande alegria. Ouçam a Ele. Perceba que Jesus é distinguido pelo Pai diante de todos os outros grandes profetas. Não é que eles não eram importantes, mas todo o anúncio deles era um anúncio preparatório daquilo que Jesus seria como profeta, de tal forma que todas as palavras ditas por aqueles profetas, Moisés e Elias, deveriam ser lidas à luz das palavras e das explicações de Jesus, o grande profeta de Deus. Ele foi distinguido pelo Pai. Mas será que Jesus tem sido distinguido também por nós, dos demais profetas que têm se levantado ao longo da história da humanidade? Perceba, por exemplo, a opinião de John Lennon. Certa vez ele disse: creio que o que Jesus, Buda, Maomé e todos os outros disseram estava certo. As traduções é que estavam erradas. Na opinião desse precursor do pluralismo, todos os profetas estão certos, todos são bem intencionados, todo o ensino deles deve ser acolhido no coração, e nenhum deles entra em conflito. Ah, é? Não. Todos estão certos. Você consegue perceber como o pluralismo, ele beira a ingenuidade? Qualquer garoto que ainda cursa o ensino médio, se lesse os ensinamentos de Jesus, de Buda, de Maomé, perceberia que o conteúdo da revelação deles é um conteúdo bastante diferente. Tentar dizer que o ensino de todas essas pessoas leva para o mesmo lugar é o mesmo que pegar as coordenadas de uma viagem para Brasília, as coordenadas de uma viagem para Recife e as coordenadas de uma viagem para Florianópolis, em Santa Catarina, e dizer: elas são iguais, elas vão levar para o mesmo lugar. Absurdo, é ingênuo, é bobo e é tolo, e nós não estamos, por enquanto, entrando no mérito daquilo que foi dito, mas iguais essas palavras não são, as profecias deles são diferentes, eles apontam para caminhos diferentes, para desenvolvimento de espiritualidade de uma forma diferente. Um outro exemplo é o que foi dito por Homer Simpson, adorado por alguns hoje em dia, né? Certa vez ele disse: eu vou morrer. E diante do assombro da possibilidade da morte, ele concluiu dizendo: Alá, Buda, Gandhi, eu amo todos vocês. O Homer Simpson é aquele sujeito que, assim, ele não quer se dar mal de jeito nenhum. Então ele não quer arriscar ficando apenas com um profeta. Ele não quer arriscar colocando todas as fichas na palavra de um só homem. Quando a morte vai chegando, quando a iminência de algo ruim chega na tenda dele, o que ele faz? Eu amo todos vocês, e eu estou com todos vocês, e vocês que me ajudem. Esse é um outro que eu queria citar para vocês, Mahatma Gandhi, que certa vez disse: todos os caminhos que levam a Deus são igualmente bons. Todos os caminhos que levam a Deus são igualmente bons. Uma palavra interessante, pluralista, acolhedora, mas a gente precisa reconhecer, é uma palavra distinta do ensino de Jesus. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existem outros caminhos, não existem outras rotas, não existem outras alternativas. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por fim, Oprah Winfrey disse certa vez: um dos maiores erros que os humanos fazem
é acreditar que há somente um caminho. Na verdade, há muitos caminhos. Há muitos caminhos àquele que chamamos de Deus. Uma maneira de pensar. Uma maneira de pensar conduzida pelo pluralismo da nossa sociedade, mas que é profundamente distinta daquilo que foi dito e anunciado por Jesus de Nazaré. Jesus também se diferencia dos demais profetas da humanidade? A resposta é sim. Jesus é diferente de Buda? Sim. Jesus é diferente de Gandhi? Sim. Jesus é diferente de Maomé? Sim. E como Jesus é diferente diante desses profetas e em relação a eles? Em primeiro lugar, por conta da sua identidade divina. Jesus, ao longo da sua vida, a plenos pulmões, foi capaz de afirmar que ele era o Messias, o Deus que entraria na história. Isso foi feito diversas vezes. Em João capítulo 4, isso é dito a uma mulher chamada samaritana. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Nenhum outro profeta da humanidade reclamou a identidade divina. Gandhi nunca reclamou ser Deus. Buda nunca reclamou ser Deus. Maomé nunca reclamou ser Deus. Allan Kardec nunca reclamou ser Deus. Nenhum deles nunca disse: eu sou o Deus encarnado, eu sou o Messias que vim para salvar. E Jesus o fez. E diante dessa palavra de Jesus, nós só temos duas alternativas: ou a gente acredita naquilo que foi anunciado por Jesus a respeito dele mesmo, ou então a gente pega toda a história de Jesus e joga na lata do lixo, porque ele então é o maior embusteiro de toda a história da humanidade. Jesus é diferente dos outros, porque ele diz: eu sou o grande profeta, porque eu sou o Deus que entrou na história. Em segundo lugar, ele também se diferencia dos outros profetas por causa da sua integridade pessoal. Isso aqui é sério demais, gente. Ele é diferente de todos os outros profetas, de todas as outras pessoas que procuram reclamar seguidores para si, porque a integridade dele era diferente. 1 Pedro 2, 22 a 23 diz o seguinte: Jesus nunca pecou, ele nunca enganou ninguém, ele não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ao longo da vida de Jesus, uma vida inteira, 33 anos, ninguém se levantou para dizer: olha, Jesus é um sujeito complicado, viu? Jesus é um sujeito duro demais. Jesus é um sujeito que você precisa tomar cuidado com ele. Ele mente, ele trai, ele puxa o tapete. Nunca, nem a sua mãe, nem os seus irmãos, nem os seus discípulos, nem mesmo os seus opositores foram capazes de levantar uma acusação que justificasse a prisão e a crucificação de Jesus. Ele foi preso por ter afirmado ser o próprio Deus, o Rei dos judeus. Mas e quanto aos outros profetas que a gente tem na história da humanidade? Maomé violou as leis do seu Deus, segundo nos afirma o Alcorão. O Alcorão que afirma que um homem muçulmano pode ter, no máximo, 4 mulheres. No máximo 4 mulheres.
Mas ele teve cerca de 22 mulheres ao longo da sua vida. Mais do que isso, uma dessas mulheres tinha apenas 9 anos de idade. Era uma menina. Maomé era um pedófilo. E quem diz isso? O próprio livro dos muçulmanos, o Alcorão. Gandhi também tinha os seus pecados. Gandhi também tinha os seus pecados. Certa vez, uma mulher se aproximou de Gandhi com a filha e disse: Gandhi, por favor, diga para minha filha não comer doce. Doce faz muito mal, açúcar faz muito mal. Ele disse: você poderia então voltar daqui a 2 semanas para eu poder dizer isso para ela? Ela não entendeu muito bem, foi para casa, ficou 2 semanas aguardando o tempo certo. Se aproximou de Gandhi novamente e Gandhi não teve dúvidas. Olhou para a menina e disse: menina, você deve comer menos doce, você deve ingerir menos açúcar, isso faz muito mal para a saúde. A mãe ficou curiosa e acabou perguntando para Gandhi: Gandhi, se você disse algo tão simples para minha filha, por que você não poderia ter dito isso 2 semanas atrás? A resposta dele foi muito simples, porque há 2 semanas atrás eu era um grande viciado em açúcar. Eu era aquele que não conseguia dizer não para um bom pedaço de doce. Eu era aquele que tinha compulsão por açúcar. Ou seja, ele mesmo confessa ter tido pecados, de maneira diferente do próprio Jesus. Siddhartha Gautama também reconheceu os seus erros. A prática da meditação tão cara para o budismo era uma prática que visava o abandono da ira, da ignorância e da ganância. E todos aqueles que praticavam a meditação segundo o Buda eram aqueles que precisavam disso. E o primeiro que praticava insistentemente a meditação com esse propósito era o próprio Buda, reconhecendo a presença de ira, de ignorância e de ganância no seu próprio coração. Jesus é diferente de todos os outros profetas, em terceiro lugar, por causa da contundência das suas profecias. Vejam Mateus capítulo 24, ele diz assim: esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Ele não diz talvez, quem sabe. É possível que isso aconteça, as minhas palavras nunca passarão. O que eu disse se concretizará, o que eu anunciei virá a acontecer, porque ele é o profeta autorizado pelo Pai. Em quarto lugar, Jesus também se diferencia dos demais profetas da humanidade por causa da sua vitória sobre a morte, e esse é o argumento mais forte e mais contundente de todos. Mateus capítulo 24, verso 34 em diante, diz que as mulheres, quando foram até o túmulo de Jesus, ficaram amedrontadas e se perguntavam, ficavam amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Todos os demais profetas que viveram no tempo de Jesus, antes de Jesus e antes de nós mesmos, sábios, filósofos, gente inteligente, gente com bons insights, todos aqueles que desceram à sepultura não voltaram à vida. Mas Jesus foi aquele que 3 dias após sua morte foi ressuscitado. Ele venceu o maior dos aguilhões, tendo contato com mais de 500 pessoas por cerca de 50 dias, comendo, bebendo e ensinando os seus discípulos e as suas discípulas.
Ele venceu a morte, e isso faz de Jesus um profeta profundamente diferente de todos os demais homens e mulheres que se levantaram ao longo da história e se autotitularam profetas. Para que a gente perceba um pouquinho da contundência das profecias de Jesus e do efeito dessas profecias a curto, médio e longo prazo, deixa eu te mostrar algumas coisas. A curto prazo, Jesus fez uma profecia a respeito da ressurreição da filha de Jairo. Jairo pediu uma ajuda para Jesus, eles estavam a caminho da casa desse homem para curar aquela menina, quando de repente alguém veio ao encontro deles e disse: não adianta mais, o pior aconteceu. E Jairo disse: como assim? O pior aconteceu? O que isso significa? Sua filha morreu. O fim chegou, dispensa Jesus, já não é mais necessário. E ele foi tomado de uma profunda tristeza. Mas Jesus olha para aquele homem e diz assim: você confia em mim? Você confia em mim? Continue caminhando, vamos até a sua casa. E naquela estrada, ele estimula Jairo a uma expectativa a respeito de algo que estava por acontecer. E quando Jesus chega à casa daquela menina, ele a ressuscita dos mortos e a restitui ao seu pai. Jesus não apenas ressuscitou a filha de Jairo, mas ele predisse ao pai dela que isso aconteceria. O segundo exemplo é a profecia da calmaria na tempestade, segundo João 17-20. Nós conhecemos bem essa história. Jesus e os discípulos no barco, fortes ventos, ondas fortes, Jesus dormindo, todo mundo preocupado, foram acordar Jesus e ele imediatamente diz: fiquem tranquilos, porque a tempestade vai cessar. Fiquem tranquilos, as ondas do mar vão parar, os ventos vão ser enfraquecidos. Tudo isso antes de se mover e de acalmar a força dos ventos e das águas. Uma terceira profecia cumprida a curto prazo, a profecia da negação de Pedro. Pedro procurando mostrar a sua paixão por Jesus, o seu amor por Jesus, a sua cumplicidade com Ele, prometeu uma série de coisas para Jesus, e Jesus disse: Pedro, não dá para a gente se iludir com a nossa capacidade não, Pedro. Ainda hoje você vai me negar e vai me negar antes que o galo cante. 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante. E nós conhecemos a história e sabemos que foi exatamente isso que aconteceu. Profecias também foram cumpridas a médio prazo na vida de Jesus, como a profecia da ressurreição de Lázaro, um grande amigo de Jesus. E quando ele recebeu a notícia, ele chorou profundamente, amargamente, mas continuou caminhando na direção da casa dele. E quando chegou perto do lugar onde ele havia sido sepultado, ele pede que os discípulos rolem a pedra, e imediatamente ele diz: Lázaro, vem para fora. Antes de fazer esse grande milagre, ele conversou com a sua irmã, a irmã de Lázaro, e estimulou no coração dela a crença por esse milagre extraordinário que estava por acontecer. Exemplo de número 2, a profecia da sua morte e sua ressurreição. Quando a gente olha para a história da morte de Jesus, aquele episódio dramático, Jesus sendo chicoteado até chegar ao Monte do Calvário, os seus braços estendidos, o corpo estilhaçado, o lado perfurado, a gente tem aquela sensação de que a vida de Jesus foi interrompida antes da hora. Puxa vida, ele podia ter vivido mais, 33 anos, imagine como ele faria mais coisa, se ele tivesse mais tempo. Não, definitivamente não. Jesus não foi surpreendido, a sua morte não foi um lapso nos seus próprios planos. Por 3 vezes ele chegou aos seus discípulos e disse:
A minha vocação consiste em algo que acontecerá em Jerusalém. O clímax da minha vida acontecerá em Jerusalém. Eu serei açoitado, eu serei condenado, eu serei morto, e 3 dias depois eu ressuscitarei. 3 vezes Jesus anunciando sua morte e a sua ressurreição aos seus discípulos. Em terceiro lugar, a profecia do envio do Espírito Santo. Jesus também disse aos seus discípulos: depois que eu morrer, não saiam de Jerusalém, fiquem na cidade, porque eu vou enviar para vocês o Espírito Santo que vai entrar no coração de vocês, e a minha presença estará com vocês para sempre, através do Espírito. E eles obedeceram, fecharam as portas numa casa, com medo de que o que aconteceu a Jesus acontecesse com eles também. E aquela profecia se cumpriu. Línguas como de fogo foram derramadas sobre a vida dos discípulos, e eles foram cheios da presença do Espírito Santo. A longo prazo nós tivemos também algumas promessas e cumprimentos. A profecia da vocação dos apóstolos. Quando no começo do seu ministério ele olhou para alguns pescadores e disse: vocês serão pescadores de homens. Essa profecia se cumpriu depois da morte e da ressurreição de Jesus, porque eles deram continuidade à obra e eles levaram milhares e milhares de pessoas aos pés da mensagem do Evangelho. O segundo exemplo de cumprimento a longo prazo, a profecia da destruição de Jerusalém. Certa vez Jesus chamou seus discípulos e disse assim: vocês estão vendo esses edifícios? Vocês estão vendo essas construções em Jerusalém? Pois é, não vai sobrar pedra sobre pedra. E 40 anos depois dessas palavras, Jerusalém, a grande cidade de Jerusalém, estava em ruínas. O terceiro exemplo, a profecia da aflição de Corazim e Betsaida. Essas cidades foram as cidades que rejeitaram a mensagem de Jesus. Eles não queriam saber do anúncio de Jesus, eles não queriam saber da pessoa de Jesus, eles não viram grandes milagres acontecerem no meio deles por conta disso. E Jesus disse: eles vão ter muita aflição. Anos se passaram, e Corazim e Betsaida foram completamente destruídas também. E hoje restam dessas cidades apenas as suas ruínas. Toda essa recuperação bíblica, para quê? Para a gente perceber que as profecias de Jesus não são como as profecias de Nostradamus, que dependendo da forma como a gente entende, a gente acredita no cumprimento delas. Dependendo daquela que a gente lê, a gente acredita que houve cumprimento. Dependendo, não. As profecias de Jesus foram todas claras, foram todas exatas e foram todas cumpridas, porque Jesus não era um profeta como os demais profetas que viveram em Israel antes dele. Porque Jesus não é um profeta como os demais profetas e as demais profetisas que têm se levantado nos dias atuais para dizer: confiem em mim, confiem nas minhas palavras, esse é o caminho do Pai. Não, Jesus é diferente. Jesus é o profeta autorizado pelo Pai, é o que a gente enxerga no texto de Hebreus capítulo 1. Percebam comigo, por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito, mas muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou, superior
ao nome deles também. O autor de Hebreus, nesses primeiros 4 versículos, nos fala a respeito da singularidade absoluta de Jesus. E essa singularidade de Jesus como profeta está no fato de que ele é o mensageiro devidamente autorizado para falar em nome do Pai. Ele tem a autorização, ele tem todo o conteúdo, todo o acesso ao coração do Pai. E somente ele foi plenamente capacitado para anunciar o nome do Pai de maneira adequada, justa e perfeita. Versículo 2: tendo Deus outrora falado aos homens através dos profetas, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Você consegue perceber nessas palavras a singularidade reclamada para Jesus pelo autor dessas palavras? Se Jesus é o herdeiro de todas as coisas visíveis, de todas as coisas invisíveis, de todas as coisas que a gente conhece, de todas as coisas que a gente não conhece, nós não temos que buscar orientação em nenhum outro homem, em nenhuma outra mulher. Às vezes, quando a gente passa por problemas, a gente fica muito esquisito. E a gente começa a procurar algumas alternativas por aí, se esquecendo do fato de que o herdeiro, o único herdeiro e de todas as coisas, é Jesus. Por que procurar instrução e sabedoria aonde não há instrução e sabedoria devida e plenamente autorizada pelo Pai? Isso não significa que nós estamos reclamando aqui a não leitura de outros documentos, de outros pensadores, nada disso. Mas o que o autor de Hebreus reclama aqui é a singularidade de Jesus para oferecer as palavras que fazem da nossa vida uma vida vivida de acordo com a vontade do Pai. Se o Deus Pai criou o universo por meio de Jesus, mediante o poder de Jesus, os oceanos mediante o poder de Jesus, o firmamento por conta do poder de Jesus, os animais por conta do poder de Jesus, as plantas pelo poder de Jesus, o homem e a mulher, toda a humanidade por conta do poder de Jesus, não existe nada que não possa ser revertido pelo poder da sua palavra. Confie em Jesus. Coloque a sua confiança em Jesus. Não existe nenhuma outra porta que possa ser semelhante à porta aberta por Jesus. Não existe nenhuma pessoa que não possa ser transformada pelo poder da sua palavra. Permita-se orientar apenas pelas palavras daquele que foi levantado e autorizado pelo Pai. Atos capítulo 17 nos conta uma história extraordinária. O apóstolo Paulo falou de maneira muito clara a respeito da singularidade de Jesus aos moradores da cidade de Éfeso, uma cidade extremamente intelectualizada, e muitos acabaram crendo na mensagem de Jesus. E dentre aqueles que creram, muitos
confessaram suas pecaminosidades. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram os seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. A pergunta que fica para você nesta noite, a primeira pergunta é: quem é o grande profeta da sua vida? Quem é aquele que conta a narrativa perfeita na qual você procura encaixar a sua vida? De quem você aguarda o socorro? A quem você clama quando você precisa de ajuda? A quem você ouve quando você precisa tomar uma decisão? Quem é o profeta da sua vida? Talvez alguns de nós hoje tenhamos chegado à conclusão, diante dessa história de Atos, que chegou o momento de rasgarmos outras fontes, de queimarmos a dependência que temos de outros deuses como dinheiro, de outros deuses como sexo, de outros deuses como regimes políticos, de outros deuses como a vaidade, como a ira, como a inveja. Em segundo lugar, o autor de Hebreus nos fala a respeito da singularidade de Jesus como profeta, baseado no fato de que Jesus é o mensageiro devidamente autorizado para revelar o Deus Pai, não apenas a vontade do Deus Pai, não apenas os ensinos do Deus Pai, não apenas as orientações expressas e as leis do Deus Pai, mas também para nos mostrar o próprio Deus Pai. O versículo 3, parte A, diz: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Gente, que sensacional essa palavra do autor de Hebreus. Jesus expressa de forma exata o que Deus é, o retrato perfeito, a justiça perfeita, o amor perfeito, a graça perfeita, de tal forma que a gente não deve procurar orientações sobre o Pai em fontes diferentes da única fonte que é a expressão exata. Atos 19, de 18 a 20, conta a história de um encontro entre Jesus e os seus discípulos. Dentre eles, Filipe, um sujeito extremamente prático, um sujeito que ouviu Jesus falando durante um bom tempo sobre o Deus Pai, sobre as moradas eternas, e de repente ele ficou tão envolvido por aquela mensagem que ele disse: Senhor, faz o seguinte, para de nos falar através de parábolas, para de nos falar de maneira conceitual, mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai, e aí sim nós ficaremos satisfeitos. E Jesus respondeu de maneira surpreendente: Filipe, eu estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Renato, por que é que os demais caminhos não podem levar a Deus? Porque o caminho entrou na história. E o caminho é uma pessoa. E se nós procurarmos o Deus encarnado numa outra pessoa, isso não será possível. Ele
é a expressão exata do ser do Pai. Em terceiro lugar, a singularidade de Jesus como profeta está no fato de que ele é o mensageiro devidamente autorizado para sustentar todas as coisas. O versículo 3, parte B, diz assim: com sua palavra poderosa, palavra de profeta, palavra que é anunciada e se cumpre, palavra que tem uma origem sustentável, palavra autorizada do Pai, sustenta todas as coisas. Uma segunda pergunta para vocês: o que tem sido insustentável na sua vida? O que tem sido insustentável para você? O seu casamento? Então pare de buscar uma solução mágica para o seu casamento. Pare de fazer de conta que esses problemas não existem e submeta-se pessoalmente às orientações de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, para que Ele então torne o seu relacionamento conjugal devidamente sustentável. O que tem sido insustentável na sua vida? A sua vida financeira. Então pare de usar os seus recursos pessoais de maneira indevida, submeta-se às instruções de Jesus a respeito da maneira como se deve lidar com o dinheiro, e Ele fará da sua vida financeira uma vida devidamente sustentável. Tem sido insustentável na sua vida o desafio de orientar devidamente os seus filhos. Isso parece ser para você uma tarefa pesada demais, difícil demais. Então submeta-se às orientações de Jesus sobre isso e ensine as palavras de Jesus prioritariamente aos seus filhos, para que a educação deles seja viável. Nós, como pais, às vezes nos preocupamos com tantas coisas. A gente se preocupa com a melhor escola, a gente se preocupa com o melhor curso de inglês, a gente se preocupa com o melhor dos cursos de apoio, a gente coloca os nossos filhos pagando verdadeiras fortunas para eles estudarem nos melhores colégios, a gente pensa na possibilidade de mandá-los para fora do país. Mas na hora de ensinarmos a palavra de Jesus de maneira apaixonada para eles, nós somos gatinhos, nós perdemos a nossa força, nós não demonstramos o devido entusiasmo. E isso tem feito da educação dos nossos filhos algo insustentável. Tem sido insustentável para você suportar a ansiedade do cotidiano, aquela sensação de que alguma coisa vai dar errada ali na frente, na próxima esquina. Submeta-se às orientações de Jesus e creia que da mesma maneira como Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Tem sido insustentável para você lidar com o fardo da culpa por ter feito algo que desagradou o coração de Deus e fez mal para as pessoas que te cercam. Submeta-se às orações, submeta-se às orientações de Jesus, arrependa-se diante do Pai, se aproprie do perdão dele e toque a vida de maneira sustentável. Sustentável. Mateus capítulo 6, de 24 a 27, diz assim: quem ouve as minhas palavras, diz Jesus, e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá. Ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Você tem construído a sua casa sobre um alicerce devidamente consistente.
Você tem ouvido as palavras de Jesus como profeta e feito das palavras de Jesus alimento para a sua alma e para a vida da sua esposa, para a vida do seu marido e para a vida dos seus filhos. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Mas eu não posso ouvir uma outra pessoa, eu não posso ouvir um outro profeta. Você pode ouvir quem você quiser, mas Jesus é o profeta autorizado pelo Pai. Mas Jesus é o único que disse: eu sou o Deus encarnado, e deu provas disso, vencendo o maior dos aguilhões, a morte, ressuscitando ao terceiro dia e convivendo com inúmeras pessoas, para demonstrar que Ele possui uma autoridade que está acima da autoridade de todo homem, de toda mulher e de todos os anjos que foram criados pelo Deus Pai. Concluindo, quem é o profeta que tem orientado a sua vida? Nem arrisque dizer que hoje você não tem nenhum profeta que orienta você. Nenhum de nós é tão original assim. Todos nós fazemos opções. Todos nós fazemos opções o dia inteiro. Todos nós acreditamos nas promessas de felicidade feitas por um ou por outro grupo, por uma ou por outra pessoa, por um ou por outro profeta. Quem é aquele que tem orientado a sua vida? Reconheça nesta noite a singularidade de Jesus. Ele é diferente dos demais profetas de Israel, ele é diferente dos demais profetas de hoje em dia, ele é diferente, ele é singular. Submeta-se a Ele, conforme a sua vida, com as orientações dEle, para que a sua casa seja edificada sobre a rocha. Quem é o profeta que tem sustentado a sua vida? A quem você tem recorrido quando as esperanças vão embora? Quando você não consegue e não pode contar com mais ninguém? Quem é o profeta que tem sustentado a sua vida? Resista à tentação de procurar socorro em outras pessoas, em objetos distintos, de maneira supersticiosa. Confie apenas no Filho que foi autorizado e devidamente autorizado pelo Pai. Confie em Jesus. Confie em Jesus. Coloque a sua confiança inteiramente em Jesus. Ele é o profeta de Deus.